E em casa é um inútil. E em casa é um, como é que eu vou dizer? Um agente secreto de Jesus. Tem gente que em casa, as pessoas que estão lá nem sabem que ele é cristão. Porque ele não usa nada do cristianismo em sua casa. Vamos ler Romanos 16. A irmã Eunice vai ler. Recomendo-vos, pois, fé de nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, É uma cidade. para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, porque não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Continue. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Éter, meu amado, que é a primícias da Ásia. A primícia, porque foi ele que se converteu primeiro lá. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico. Sim. E a Júnia. Sim. Meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplio. Sim, qualquer nome, é nome grego. É meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaquis, meu amado. Saudai a Áquila, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulos. Sim, só nome grego. Tá, então bora parar. Então ele falou aí sobre a igreja que está em sua casa. Por exemplo, Priscila e Áquila. A igreja, ele se refere a esses, uma igreja que estava na casa deles, mas naquela época toda a igreja era nas casas. Então, o que a gente tem que fazer na nossa casa? Se a gente, mesmo quando não é cristão, a gente dá ensino para os filhos dentro de casa, quando não somos cristãos. Então, quando a gente é cristão, aí mesmo é que vem a responsabilidade, porque agora tem outro ensino que nós vamos dar, que é totalmente na contramão do ensino que nós demos quando a gente era ímpio. Então agora tem um ensino bíblico. Tem até um texto de 1 Timóteo 5, verso 8, que Paulo diz: quem não cuida da sua casa, principalmente dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, dentro das casas naquela época, já havia cristão que não estava nem aí na questão de ensinar a verdade para sua casa, mesmo tendo os cultos, mesmo já sabendo do necessário que tem que ser dito, que existe o céu e o inferno, o diabo, que a gente tem que falar essas coisas e um monte de outras coisas. Então, quando as pessoas que dizem que são cristãs e que já utilizam o ambiente do culto em suas casas, mas que não cuida da sua casa, ele é pior que o infiel na visão de Deus. Por quê? Me diga, quem pode me dizer? Se tem culto em casa, que é necessário culto na casa, na época, que hoje Deus chama a gente para ser cristão em qualquer lugar, não é isso? Inclusive também na casa, na família. Então, como eu seria colocado
pelo próprio Deus como infiel. Se o texto diz, você não cuida da tua casa, o que significa cuidar da casa? Da família, não apenas da família igreja, mas da família biológica, para quem você está fazendo culto dentro de casa. Quem pode dizer alguma coisa? Instruir ela no caminho do Senhor. Instruir, né? Muito bem. Tirar tempo dentro de casa para estudar a Bíblia, para orar. Isso é coisa normal. Porque vamos imaginar que essa perseguição que está vindo aí, que a Bíblia diz que vai ter que ter uma grande tribulação no mundo inteiro. Mateus 24, 15 em diante, Jesus diz, quando você souber que a maldição que Daniel disse está lá no lugar santo, fuja para o monte, não volte para buscar nada na tua casa. Não volte para buscar nada na tua casa. Imagine igreja. Esqueci meu celular de R$1 milhão. Dentro da igreja ou lá em casa. Pode fugir para dentro do mato, não volte mais. Como vai ser essa vida lá no mato? Vai ser uma vida de ímpio? Lá não vai ter culto? Tem que ter, irmão. Olha, os países hoje, a maioria dos países muçulmanos hoje, tudo é proibido cristão, não tem igreja nunca. O islamismo, que é a maioria em 57 nações, quando eles vêm para os países do Ocidente, que são mais de 100 países que dizem que são cristãos por causa da igreja católica, no Ocidente eles pedem tolerância e mandam voltar o local de culto deles chamado mesquita. Mas lá no país dele é totalmente proibido, igreja evangélica. Então lá a igreja também, existe multidão de cristãos nesses lugares, mas oculto, escondido, com medo de morrer. Tem gente que se reúne dentro do mato. Bem, tem até um vídeo, que é um documentário que está no YouTube, chamado As Listas da Zebra, que os irmãos dentro do país muçulmano, na África, se encontram dentro de um quartinho na universidade, para ninguém saber, porque se alguém denunciar, eles vão tudo preso. É só você assistir lá no YouTube, documentário, filme, As Listas da Zebra, para você ver. Então o que eu vou dizer para vocês? Esse sistema diabólico de perseguição para as igrejas já está na Coreia do Norte, já está em um monte de países, viu? E está vindo para o Brasil. E o que nós vamos fazer? Se na hora que fechar os prédios, será que a nossa casa não vai ter mais nada? Será que também a gente vai se calar? Então, meus irmãos, Deus conta conosco para a gente fazer da igreja nas casas da maneira como foi no passado. Tá bom? Então, vamos estudar sobre a igreja nas casas. Tá certo? O que era feito, o ensino que era dado naquela época. Lembrando de novo o que eu vou dizer. Toda vez que Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, primeira carta para Timóteo, segunda carta para Timóteo, aquelas instruções, Paulo falava para Timóteo levar para as igrejas que estavam onde? Nas casas. Vocês estão entendendo? Qualquer igreja, onde vai carta de Paulo, carta de João, tudo era para as igrejas nas casas. Bem, então, o que fazer, meus irmãos, quando o nosso testemunho dentro de casa é apagado, inútil? O que a gente vai fazer para salvar a nossa família? Será que a gente vai deixar eles morrerem sem salvação? Porque a gente vai ser um anônimo dentro da nossa casa? Não. Bem, eu quero te mostrar o que acontecia nas igrejas, nas casas, no passado. Atos 21, por exemplo, quem achou primeiro, leia. O que acontecia
nos cultos nas casas. Atos 21, versos 5 e diante. Quem achou, diga. Eu vou ler bem baixinho para ninguém ouvir. Atos dos Apóstolos, vocês já sabem, quer dizer os primeiros passos que a igreja primitiva deu. Atos 21, versos 5 e diante. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando todos cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade. E pôs de joelhos na praia, orando. Mais perto. Não, continua. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao noivo, ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Pitelamaída, foi ele mesmo. igreja. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, Casa de Filipe. o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha estes 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Agabo. Pronto, pode deixar bem mesmo. Amém. Pode deixar bem mesmo. Então, Paulo tinha o costume de, quando chegasse numa cidade onde já havia cristãos, ele então ficava numa casa de cristãos que já conheciam ele como líder da igreja, como pregador, como ensinador. No texto que a gente leu, de Atos 21, 5 em diante, diz que ele chegou na casa de um evangelista chamado Filipe. E esse homem tinha várias filhas donzelas, que elas faziam o quê? Profetizavam. Donzela quer dizer menina virgem. Não é como hoje, que as meninas, hoje dentro da nossa casa, já namoram muito rápido, merenda antes do recreio, daqui a pouco já está grávida, não se envolve com o ministério, não se envolve com a obra de Deus, não é? Mas naquela época, as igrejas das casas, uma das bênçãos que existia nessas igrejas nas casas é que acontecia cultos e também até jovens se envolviam usando dons espirituais. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então nas casas acontecia que essas meninas, que não se sabe exatamente a idade delas, talvez 15 anos ou 17, não se sabe, mas elas eram virgens, que elas doaram sua vida para Deus. O pai, então, com certeza, quando ele se entregou a Jesus, que era aí o nome dele era Filipe, que ele era um evangelista, ele deve ter criado sua criança para Deus e desde cedo ensinava a sua família como, muito antes do cristianismo acontecer, já existe uma lei para Israel que avisava em Deuteronômio 6, 1 a 10, que dizia que era para o pai ensinar o filho, quando o filho se levantasse, quando ele se deitasse, a palavra de Deus, para ensinar a palavra. O menino andando no caminho, era para escrever na testa do menino. Em qualquer lugar, o pai tinha que estar ensinando. Então, a igreja das casas, uma das bênçãos da igreja das casas, é porque o filho ou a filha não ia ficar desperdiçada, mundana, como nós temos muitos problemas